religiosidade, livre sem dogmas. Pensamento crítico na espiritualidade. Nova religiosidade, livre sem dogmas. Pensamento crítico na espiritualidade. Bem-vindos ao programa Nova Religiosidade. Programa que a gente sempre fala sobre espiritualidade com consciência, política, unindo filosofia, ciências em geral, né? Porque a gente procura ter um espírito crítico. Sempre um espírito crítico, mente aberta, usando a razão, porque estamos num mundo, num planeta físico, né? E aqui na Polis é que a gente atua. Eu tenho dois convidados hoje muito especiais. Eu tenho o Kleber Oliveira, que foi um grande assessor do nosso Moisés. Moisés Triste, o vereador mais votado de Torres em todos os tempos. Ele é do Partido dos Trabalhadores, o PT, e é graduado em Filosofia, Economia e pós-graduado em Direito e Processo de Trabalho. Moisés, eu sempre faço tudo improviso aqui. Desta vez eu fiz questão de escrever uma pergunta para você, tentar formular direitinho. Eu nunca fiz isso, é só para você que eu fiz isso. Moisés, as ciências sociais, a filosofia, sociologia, psicologia e outras, né, da área de humanas, elas são fundamentais na formação de uma mente pensante, certo? Com poder de crítica e uma visão de mundo e pessoal que seja abrangente. Por isso, elas são tão boicotadas no ensino fundamental e médio no Brasil, pela visão da direita, que não quer gente pensante, com poder de crítica, né? Gente que incomode. Esta direita prefere somente o ensino técnico, formando trabalhadores sem consciência política. Do mesmo modo, essa direita detesta a cultura, onde os seres pensantes costumam atuar fortemente. Como você, Moisés, vê estes fatos e o que pode ser feito aqui em Torres, na nova gestão que se inicia com o novo prefeito e você novamente eleito como vereador, dentro, é claro, do que é possível no campo municipal? Essa é a pergunta que eu queria que você destrinchasse. Muito boa tarde, Beto. Muito boa tarde, Fernanda, Kleber. Boa tarde, satisfação boa estar tarde. aqui. Brincamos antes, satisfação estar aqui ombreado de novo com o Kleber aqui, né? Do meu lado. Sim. E agora eu entendi por quê que tu disse que tu tinha escrito essa pergunta. É uma pergunta bastante ampla, bastante completa. Primeiro dizer assim que o meu interesse pela filosofia, que o Kleber de certa forma acompanhou boa parte do curso lá, né? Eu formei em 2022, recentemente, e os primeiros 2 anos de mandato, acho que o Kleber lembra que eu comentava, olha, eu preciso fazer um trabalho de filosofia, eu tenho uma leitura lá para fazer, eu tenho que entregar enfim, tenho que me preparar para uma prova. O interesse pela filosofia, ele surgiu quando eu cursava economia. Sim. A filosofia, uma colega que sabe, né, é a mãe de todas as ciências, de todas as disciplinas, que todos eles partiram em algum momento da filosofia. E a economia não foi diferente. A economia, os primeiros grandes economistas foram filósofos, e eles foram muito mais estudados enquanto filósofos do que propriamente como economistas, né? Mas também Aristóteles ele já era um economista, ele já falava de economia naquele tempo. Mas tiveram também trabalhos expressivos em economia, ali surgiu o interesse pela filosofia, e por isso que eu fui estudar. E a filosofia, realmente, a marca dela, eu acho que ela se marca assim, porque é aquela disciplina que não está preparando ou não se preocupa, não tem como prioridade te dar respostas. Ela justamente te prepara para fazer questionamentos, né? Quer dizer, o filosofar que eles falam é justamente isso, né? Não é responder, é questionar, e questionar da maneira mais abrangente possível. Então, nesse sentido, de um espírito crítico, né, de manter a mente aberta, para quem estuda filosofia vai se encontrar e vai gostar
muito dela, tanto é que tem aquela passagem lá em que acho que a colega vai saber muito melhor do que eu, né, que alguém, que eu não me lembro o nome, né, disse para o Sócrates que, de fato, né, ele era, né, que tendo ido lá no oráculo, disse, olha, o oráculo realmente confirma que tu é o mais inteligente dos homens, e ele desconfia disso, né? Mas como eu só tenho dúvidas a respeito de tudo. E aí, então, ele começa uma peregrinação e aí vai questionar, né, para o chefe do exército, né, que ele tinha como um exemplo de coragem, o que é a coragem, para os juristas, o que é a justiça, né, o que é o amor, e aí ele começa a perceber nas respostas que o máximo que eles conseguiam não dá, por exemplo, para quem ele foi questionar sobre a coragem, o máximo que o camarada conseguia era dar exemplos de coragem. Ele ia, né, por jurista, e o máximo que o cara conseguia fazer era dar exemplo de atos de justiça, mas não conseguia conceituar, dizer o que era a justiça em si, a coragem em si, o amor em si, mas eles estavam convencidos de que ele sabia. E aí ele começa a compreender, então, e dizer, olha, esse oráculo aí até que não está tão por fora, porque apesar de eu não ser sábio no conceito que eu tinha antes, eu estou mais próximo da sabedoria porque eu me entendo ignorante. E quando eu me entendo ignorante, eu sou terra fértil, eu estou pronto a aprender. Agora, quando eu estou convencido de que eu sei, eu bloqueio e eu não aprendo mais. E a gente está aqui para aprender constantemente, para renovar aquilo que aprendeu constantemente. Então, o mais próximo que a gente pode chegar do conhecimento é isso, é se entender ignorante e se manter sempre pronto e ávido para aprender. Bom, como é que isso pode, na tua pergunta final, se eu não estou enganado, se eu não esqueci das etapas, como é que isso pode dar um resultado prático na política, no dia a dia? Eu me confesso ignorante. Não é uma coisa simples, não tem uma resposta fácil, né? A gente que sai de um governo e sai de uma abordagem, como eu tinha até agora, então, muito crítica ao governo que a gente tinha até então, ou se a gente levar para a esfera nacional, nós éramos todos muito críticos ao governo que a gente tinha antes do governo Lula, e de que forma, então, assim, eu acredito sempre que esse espírito crítico, esse questionamento, esse olhar de não aceitação das coisas como elas são, tem que partir, muitas vezes, justamente do eleitor, do cidadão, né? De não ter essa aceitação simples e fácil das coisas. Muitas vezes as pessoas dizem, bom, as coisas são assim porque são, não. Se pode ser melhor, a gente tem que buscar sempre o melhor, tem que buscar melhorar, e a gente, enquanto político, da mesma forma, né? Principalmente no legislativo. Na educação, né, que faz parte da pergunta é muito longa, é difícil, né? Eu confesso, não lembro como é que fechou, foi muita coisa, a pergunta foi muito aberta. Não, uma das coisas que eu perguntei foi o seguinte, o ensino em geral, pela visão da direita, né, você vê isso em vários governos, o governo de São Paulo, por exemplo, está muito claro, né? Eles não querem filosofia, eles não querem ciências sociais, eles não querem. Por que eles não querem? Eles querem ensino técnico, formar gente que trabalhe e não pense, né? Isso é parte da pergunta, né? Como é que você vê isso? Eu, assim, Beto, eu sou bem franco contigo. Por exemplo, a gente batalhou aqui durante muito tempo para trazer uma escola técnica aqui para todos, e continua batalhando. Mas né? É bom, isso é bom. Eu acho que não necessariamente o ensino técnico ele precisa ser bitolar ou limitar a pessoa. Sim. Ele pode, mesmo sendo o ensino técnico, preparar a pessoa para exercer uma profissão e ter esse espírito crítico, desde que matérias como essa, como você falou, não sejam menosprezadas, não sejam tiradas do exatamente currículo, né? Isso. A gente tem que manter filosofia, a gente tem que manter ciências sociais, a gente tem que manter história, a gente tem que manter bons centros de formação de professores de filosofia, de professores de ciências sociais, de professores de história. A gente chegou a ter momentos aí sim, durante a ditadura, de substituir essas disciplinas por moral e cívica, como se chamava. Então, aí sim, eu acho que a gente só penso dessa forma que, claro, a gente tem que ter o cuidado só para não vincular, porque não necessariamente o ensino técnico, que é também uma necessidade, às vezes, de uma sociedade muito desigual como a nossa, né, de preparar essas pessoas para terem ali uma profissão, mas ela não necessariamente precisa ser limitante dessa forma, desde que a gente mantenha. Claro, a gente teve uma reforma do ensino médio que procurou se desvalorizar essas disciplinas. A gente teve, inclusive, um ministro da Educação que disse que o camarada que quisesse estudar filosofia, ele não tinha nada contra isso, mas ele que pagasse seu próprio ensino, que o Estado só ia financiar
engenharia, só ia financiar. É nesse contexto que eu tô falando. Então, nesse contexto, realmente, aí sim, muito triste, muito limitante, porque a gente falou há pouco que a mãe, a grande, né, que deu origem a todas as ciências, né, que está na origem de todas as ciências, são a filosofia em especial, e evidentemente as ciências sociais, a economia também faz parte desse conjunto também, é uma disciplina que propõe muito esse incômodo social, e a gente não pode abrir mão dessas disciplinas do currículo escolar e nem desse conhecimento. Porque as pessoas com esse tipo de conhecimento, que são todos da área de humanas, né? A própria economia da área de humanas, Sim. a própria advocacia da área de humanas, né? Então, a filosofia, a psicologia, né? Ensinam as pessoas a pensar, a ter espírito crítico, que a direita normalmente não gosta disso, né? E as pessoas precisam saber, por exemplo, o que é, quando a gente fala em política, o que é comunismo, o que é socialismo, o que é liberalismo, o que é social-democracia, né? As pessoas não têm a menor noção, porque não tem formação. Nada contra o ensino técnico, mas e a boa formação faz com que as pessoas possam ter espírito crítico, né? Para não receber da mídia, principalmente da mídia corporativa, aquela carga pronta, né, massificante, que defende interesses de uma minoria, não é isso? Sim. Né? É por isso que eu abordei essa questão. E também isso em relação à cultura. A gente vê a cultura sempre, essa coisa da direita, de odiar a cultura, porque é onde tem gente pensante. Né? Pessoas que pensam geralmente estão ligadas à cultura, não todos, mas muita gente, né, que pensa, que tem espírito crítico, que sabe olhar a sociedade, saber o porquê das coisas, está na cultura. E a gente vê que a cultura é odiada por essa elite e é muito prejudicada, né? Então, eu vejo que você, por exemplo, porque sempre batalhou por isso, né? Pela cultura, pela valorização também do patrimônio histórico, né? Do patrimônio cultural da cidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa valorização da cultura. Então, eu tô aqui, eu tô meio. O Kleber protesta aí daqui a pouco ali, se ele dissesse, pô, né? Eu não quero ocupar todo aqui o tempo. Eu acredito, Beto, Fernanda, que sendo de esquerda, sendo de direita ou mesmo de esquerda, tudo aquilo que é dado pronto, uma pessoa, envelopado, empacotado, não é bom. Sim. A gente tem regimes de esquerda que também acabaram com liberdades e se mantiveram muitas vezes também no poder, à base da manutenção da falta de espírito crítico da comunidade, que precisaram também oprimir para se manter no poder. Eu não acho que seja uma prerrogativa exclusiva da direita. Na economia, por exemplo, assim, na economia a gente tinha as várias vertentes das correntes econômicas, vários tipos de pensamento, e eu sempre tive um respeito muito grande pelo liberalismo econômico, pelo pensamento do Adam Smith, por exemplo, Sim. Pensamento liberal, que é um pensamento muito respeitável, tem uma lógica matemática, inclusive respeitável, enquanto ciência respeitável. Eu sempre entendi que ele não servia para o Brasil no momento específico que a gente vivia, mas o próprio sistema capitalista, tanto que para chegar, por exemplo, se a gente for para o Marx entendia que para chegar ao sistema socialista e depois comunista, a gente tinha que passar pelo sistema capitalista, tamanha capacidade do sistema de produzir. Ele tinha um problema na hora de distribuir. E ele tinha essa característica também de ser limitador no sentido das pessoas desenvolverem as suas potencialidades, né? E aí tem lá de novo a colega aqui da filosofia que ela sabe lá da potência, né? Diz, olha, esse tronco de madeira ele é um tronco, mas ele tem potência para ser cadeira, tem potência para ser mesmo. E o ser humano também tem potências que muitas vezes não são devidamente, não se permite que elas se aflorem. Então, o sistema capitalista ele traz isso consigo. No momento que ele tem uma especialização muito grande na mão de obra, né? No momento que eu tinha lá o exemplo do Adam Smith, que o camarada, tu tinha antes um artesão que ele fazia uma agulha, ele tinha que aprender a preparar o fio, a fazer o corte, a fazer a cabecinha lá da agulha, do alfinete, a fazer o furo, a apontar. Né? E ele produzia, sei lá, 100 por dia, 100 agulhas por dia. No momento que ele divide isso, que tu faz a divisão do trabalho, que tu tem um para preparar o fio, um para cortar, um para apontar, um para furar,
tu tem 5 pessoas, essas 5 não vão produzir 500, que era o que produziriam 5 fazendo o processo como inteiro. Elas podem produzir 5.000 ou mais, porque a divisão do trabalho, a especialização permite que a tua produtividade aumente muito, mas, no entanto, ela é limitante, porque o ser humano não precisa mais conhecer o processo como um todo. Sim. Basta ele conhecer parte do processo. Então, é típico, é característica do capitalismo produzir muito e ser limitante, no sentido do desenvolvimento das pessoas. A cultura, ela faz... Alienante. Isso, também, alienante. Né? A cultura, ela faz esse contrabalanço, ela vai permitir que as pessoas desenvolvam suas potencialidades com a música, com a manifestação artística, com as diversos tipos de manifestações culturais, né? Com a história, né? Falou há pouco do patrimônio histórico. Então, quer dizer, uma maneira de contornar isso é justamente que a gente vive num sistema capitalista, a gente querendo ou não, a gente está submetido a isso. Claro, né? Claro. E uma maneira de contornar isso é justamente pela leitura, pela cultura, pelo aprendizado, pela educação eficiente. Mas veja que é o tempo todo uma luta, né? Para te passar isso. Uma pergunta? Claro. Foi o Adam Smith que falou que foi ele que propôs a ideia da renda mínima para todo cidadão? Eu acho que foi ele. Eu confesso que acredito que não, tá? Eu acho que talvez sim. seja válido uma pesquisa. Eu vou dar uma pesquisada aqui, mas eu acho que foi ele, eu queria saber por que eles acreditavam... Desculpa. Não. Eles acreditavam muito assim, que a ineficiência deveria ser combatida. Então, por exemplo, assim, é uma ideia liberal de que a pessoa que eventualmente precisa disso é porque ela está sendo ineficiente em algum momento. Então, mas eu acho que não, ele tinha uma ideia da... talvez ele era um liberal comparado com o que hoje o pessoal fala em me fugiu agora. Neoliberalismo? Não, neoliberalismo perto do que o anarcocapitalista, por exemplo. A gente se preocupava com o liberalismo e com o neoliberalismo. Hoje, tu for ver o que prega o anarcocapitalismo, tu vai ver que o Adam Smith é um carinha bem... não é. É o Milton Friedman. Isso, é um pensador já bem posterior. Mas nessa questão da cultura, por exemplo, a gente vem de um governo anterior, a nível federal, onde isso que eu estava dizendo foi realçado ao extremo, né? Ou seja, a cultura foi totalmente... Até o Ministério da Cultura caiu no governo daquele cidadão, né? E a gente vê como consequência, né, dessa falta por isso, de formação política do povo, das pessoas, eles caem em fake news o tempo todo. Eles caem na manobra de massa a que são submetidos pela grande mídia corporativa, porque eles não têm poder de crítica, não têm o poder de enxergar, né? Então, ficam pertencendo a grupos pequenos de WhatsApps, bolhas, onde nas próprias bolhas dizem, olha, não saia dessa bolha, fique só aqui, não vá assistir mais nada. Canais alternativos de YouTube, nem pensar, não faça, é como se fosse um sacrilégio. E eles passam a acusar a todas as pessoas. Por exemplo, o Lula de comunista não tem nada, o Lula é um social-democrata típico, né? Típico social-democrata, que convive com o capitalismo, né? Então, a própria visão de social-democracia, para eles, é comunista, né? Tudo que não concorda com o esquema do neoliberalismo econômico, né? Não do liberalismo clássico, mas esse neoliberalismo que massacra o povo, massacra a população, explora ao máximo, são rentistas que querem o quê? Os juros cada vez mais altos, né? Você vê agora o que o Lula está enfrentando, querem juros altos. Para quê? Para você pagar cada vez mais, o povo, paga cada vez mais juros altos no cartão de crédito, e eles ganham com isso, lucram cada vez mais. Está tendo uma guerra nesse momento a nível federal, a nível da mídia que está combatendo o Lula em relação ao corte de gastos, e a gente sabe que está tendo essa pressão enorme, violenta da mídia. Para quê? Para que os juros continuem subindo, né? Para que o corte de gastos chegue ao quê? A privatização ao máximo possível, né? Que é uma consequência dele. Você critica, faz o dólar subir, como está subindo, né? Violentamente, né? Como é que você vê tudo isso?
Só um parênteses aqui para voltar para encerrar o assunto da renda mínima. A renda básica foi proposta pelo Milton Friedman, que é um intelectual do liberalismo. Sim. Mas a ideia dele era ter um imposto negativo. Todo mundo ter uma renda mínima. Mas deixa eu chegar nessa pergunta de agora. Não, é uma proposta do liberal. Isso sim, mas é o liberal clássico, não o neoliberalismo atual que esteve no governo Bolsonaro, por exemplo. Não, eu sei, mas, por exemplo, as pessoas que querem, então, liberdade para tudo, mas ignoram essas propostas sociais. E o liberalismo é o seguinte, quando você fala em liberdade econômica, o que acontece? Não tem, o que tem é oligopólio. Você tem uma empresa aqui, aí vem uma gigante e te come. Você não consegue ter um pequeno comércio, um pequeno negócio, não é isso? Porque não existe liberdade, livre mercado, como eles falam. Não existe isso. O que existe é oligopólio. Eles arrasam, as grandes corporações engolem as pequenas. Como é que você vê tudo isso? Esse é um movimento natural do capitalismo, né? Isso é um movimento natural. Não é nem pensado ou não pensado. A pessoa vai ler Marx, você vai ver que isso... parte do processo, assim como a gente dizia lá no interior, né, que dinheiro chama dinheiro, que a grota corre para o rio corre para a lagoa é natural. O capitalismo ele é concentrador, naturalmente concentrador. Sim. E, de fato, ele teria entrado em colapso, como previu Marx, se a gente não tivesse medidas que tornasse ele um pouco mais humanizado. Social-democracia. Né? Isso. Então, assim, tem gente que vai dizer, olha, na verdade, o que a gente faz com essas medidas da social-democracia é postergar a grande debacle do próprio capitalismo. Tu vê que há pouco, né, tu falou, né, da questão de direita, esquerda e da direita buscar essa alienação. Mas tu vê que há tempos atrás, nós, durante a década de 90, às vezes quando eu vejo os meus amigos bolsonaristas, eu tenho alguns amigos bolsonaristas, tem o pessoal chamava lá, acho que era a ditadura, tinha um cara dizendo, não mexe com meus comunistas, tinha um pessoal que queria mexer com o Niemeyer e tal, tinha um general lá que dizia, não, esses comunistas aqui, tu deixa que são meus, eu tenho os meus bolsonaristas, então não mexe com os meus bolsonaristas. Mas a gente, e é isso que a gente sempre, a Globo isso, a Globo aquilo, a Globo aquilo, eu disse, cara, a gente fala isso a respeito da Globo, desde a década de 80, 90, a gente fala que a Globo manipula. O Brizola que ela procura obter determinados resultados. Então, agora, vocês virem dizer isso para mim é risível. Né? E aí, lá pelas tantas, tu apela às redes sociais. Mas olha só que paradoxo. A gente acreditava que as redes sociais seriam a libertação do povo, da população, que a gente ia ter acesso direto à informação. Agora, quando tu não está preparado para lidar com a informação e para fazer uma filtragem, tu passa a ser vítima da fake news, como diz. Então, assim, a gente chegou ao cúmulo de chegar a um ponto de preferir a Globo, que tinha alguma preocupação com a repercussão daquilo que produz, do que propriamente as redes sociais que nós pensávamos que pudesse ser a libertação. Por quê? Porque as pessoas têm uma tendência a prestigiar aquilo que chega fácil, pronto, a ler pouco e a consumir mais a mentira e, às vezes, chegam a preferir a mentira à verdade. Sim. Então, veja, sem educação, sem investimento maciço em educação, fica muito difícil a gente recorrer. E quando a gente fala em espírito crítico, é ter aquela consciência. Por exemplo, tu pega, a gente também estava falando aqui de novo, a gente tem que separar, né, as diversas caixas. Então, por exemplo, a própria China recorreu a uma economia capitalista para se desenvolver, para conseguir produzir e tirar a sua população da miséria. Então, assim, por quê? Porque tu tem um sistema eficiente de produção. Tem um sistema eficiente de produção. Não tem como negar isso, né? Porque o ser humano, eu sempre digo assim, eu em algum tempo atrás, eu me entendi. Até eu ser militar, eu me entendia comunista. Eu deixei de ser comunista porque eu participei de um regime comunista. O militar brasileiro foi a única experiência comunista da qual eu já participei. Os militares são comunistas. Eles ganham todos o mesmo salário, eles vestem todos a mesma roupa, eles vivem num ambiente fechado. Para te chegar lá e acessar e conversar com algum deles, tu tem que falar primeiro com uma autoridade central para poder se reportar ao militar. Não existe meritocracia, porque não importa o quão bem tu trabalha, tu só vai crescer ou por antiguidade ou por concurso. Eu digo, a única experiência comunista que eu conheço é a maneira de viver militar. Os militares são os comunistas brasileiros. Por quê? A saúde Então, assim, eu deixei de ser comunista, de me pensar e me entender comunista, porque o comunismo pressupõe pessoas que não existem. Sim. Totalmente altruístas, sim, que não vão ser carona, que não vão ter comportamento oportunista, e com pessoas que não estão preparadas para isso,
E aí eu vou recorrer lá, aqui também fala de espiritualidade, vamos recorrer ao espiritismo, acredito que muitas vezes tu vai precisar de 100, 200 reencarnações até tu te tornar um espírito de luz que realmente compreenda a tua função no universo. Sim. Então, assim, o que acontece? Todas as experiências comunistas que a gente teve tiveram que recorrer a ditaduras. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para ele e elas não querem aquilo ali. Elas não querem dividir, elas querem se sobrepor umas às outras. O ser Mas o humano não é capitalismo preparado para isso. também, viu? Sim, mas, Moisés? claro. Vamos levar essa papo a sério. Claro, Mas claro. o capitalismo Tem uns 4 também. O minutos, capitalismo não sobrevive sem passar por momentos autoritários, que é o fascismo. O destino do regime capitalista é o fascismo. Uhum. Como a gente está vendo agora, Sim. ameaça no mundo inteiro. Sim. Então, não é um fenômeno do comunismo. Não, é claro que não. Não é um barraco filosófico. É claro que não. Mas se a gente recorrer, não existe uma experiência comunista em regime democrático. Nem existe. capitalista. Nem existe. Experiência Vai comunista, existir. comunismo só quem viveu o comunismo, de fato, foram os índios. Não, mas, pô, Os índios vivem em comum unidade. Todos trabalham para todos e distribuem renda. Tem ali, Entre ainda todos, tem né? algumas, né? Tem alguns privilegiados ali dentro e Não, tal, mas são né? privilegiados não do ponto de vista de lucro. Ninguém lucra, ninguém acumula. Eles vivem realmente em comum unidade. O né? que eu tenho para mim? Assim, ó, que o sistema comunista, ele é fonte. Ele é fonte de várias políticas que tu vai implementar. Sim. Assim como o liberalismo, tem coisas maravilhosas. sim, Maravilhosas. Claro. Então, assim, Liberalismo clássico. tu você tem tá falando, isso, tu né? tem um norte aqui, Não e neoliberalismo. tu tem um liberalismo que sabe, o capitalismo que sabe produzir com excelência, Sim. e tu vai buscar experiências no socialismo, no comunismo, para dividir, Claro. para tornar esse ímpeto, né, de concentração de renda menos Voraz. voraz Que deu na sociedade. Social-democracia. e levar isso adiante. Agora, imaginar também que a gente consiga, com uma população que não quer, que não entende o seu papel, Não uma sociedade entende. que não está preparada É. para isso, eu É também muito acredito difícil. que não é possível. Então, a gente tem que ter, eu tenho muita calma assim, em fazer, eu procuro, eu respeito todas as áreas do conhecimento, sou curioso, procuro aprender com todas elas, mas não sou definitivo, assim, Mas dizer que ninguém pode ser. esse está totalmente errado e aquele está totalmente Não, certo. sim. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa ponderação. Assim. Você que é um filósofo, teve um filósofo que eu não me lembro quem disse o seguinte, que a inteligência de uma pessoa se mede pela capacidade que ela tem de acumular dúvidas, incerteza. Exatamente. Né? A gente está aberto sempre para tudo. Né? Um minuto, né? E eu gostaria de... Não, tô deixa, esperando, vou fazer a minha deixa aqui, então. Por O favor, Beto, ele me convidou para participar aqui grande Kleber. do programa, para mim vir falar um pouquinho, olha só que interessante, falar um pouquinho sobre a política, a religião e as mídias, ou seja, as redes sociais. Nós vamos fazer um programa E aí eu sobre isso. disse para ele, ô Beto, nós vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o vereador Moisés Triste, né, para que, de repente, você, em vez de me entrevistar, em primeiro lugar, entrevista o vereador Moisés, que foi reeleito Grande agora, prazer, o vereador grande prazer. fez o maior número de votos em Torres, foi o mais votado. E o mais de todos os tempos em Torres, né? Exatamente. O Então, vereador mais votado de todos os tempos. para mim é uma alegria poder estar aqui junto com vocês Pra e mim agradecer esse espaço, né? Quer dizer que uma outra hora que for possível a gente retorna. Não, nós Então, estamos pra tocar esse marcados de conversar. A gente conversa, às vezes, por telefone, e a gente fica 1 hora e meia falando no telefone, porque espiritualidade, política, essa coisa toda. Né? O Kleber, se tu quiser falar com devagar e ponderadamente e pensar assim alto, o Kleber é a pessoa perfeita. E uma Tá capacidade enorme. Foi um assessor brilhante, seu. Sim. Né? Brilhante. Para quem ainda não sabe, né, o Kleber está afastado por um probleminha de saúde, né? Sim. Agora já no horizonte aí o tratamento, a cirurgia, mas foi uma pessoa que na verdade o Kleber continuou sendo meu assessor. Tá? Sim. Ele não, é difícil o dia que a gente não conversa, difícil o dia que ele não me entrega alguma coisa, entendeu? Desde os vídeos, desde justamente assim, das postagens em rede social, análise de números. Eu sei da dados, forma dele, né? O cara é bom, é muito todo bom. dia, diariamente, a gente continua trabalhando da mesma forma, sem salário, mas toda a vida à disposição. Olha, eu quero agradecer demais ao Kleber,
Tá? E está marcado um novo papo com o Kleber. Agradecer demais ao Moisés por ter vindo aqui. Não, mas já está encerrando? Já, porque isso é meia hora esse programa. 6 a 6h30. Comigo vai falar mais E tempo. deu meia Mas com a hora já. Fernanda tu vai falar 3 horas, 50%. Tá bom? Já deu meia hora. Mas eu quero que você volte aqui também. Para a gente continuar um outro papo com outras perguntas e aprofundar. Mas passou Pode rápido ser? a meia hora, passou rápido. Obrigado, Beto. Obrigado, Kleber. Obrigado, Fernanda. Só de assistência técnica. Obrigado a todos que estiveram aí conosco, que nos acompanharam. Eu realmente achei que nós estávamos só aquecendo. Não, isso é só meia hora aqui. Olha, foi um prazer enorme ter então aqui o Kleber Oliveira, Moisés Frisch, e até terça-feira que vem no programa Nova Religiosidade, espiritualidade com consciência política, consciência crítica, mente aberta, sempre aprendendo. Obrigado a todos, até lá. Nova religiosidade, livre sem dogmas. Pensamento crítico na espiritualidade.